Nós somos poderosos enquanto Deus está em nós. Nós nos tornamos homens poderosos a partir do momento que o Espírito toma a nossa vida. Boa noite, pessoal. Todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos para mais uma noite de crescimento. Mais uma noite de crescimento na fé. Uma frase que você ouve muito na igreja, responde aqui, lê comigo, 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Deus responde em fé. Só essa frase dá uma pregação inteira. Deus, o Senhor nos chamou para sermos uma bênção e não simplesmente buscar uma bênção, mas ser a própria bênção. Eu tenho muita coisa para ler, mas eu vou alterar bastante aqui minha mensagem. E presta atenção, cada mensagem, às vezes a gente fica perguntando, né? Senhor, fala comigo. Ele está falando o tempo todo, ainda que você não entenda. Ainda que você não consiga discernir, ele está falando o tempo todo. Ora ele fala de uma forma, ora ele fala de outra, ele está falando o tempo todo. Então, cabe a nós buscarmos esse discernimento daquilo que ele está falando, porque a palavra fala o tempo todo, ele fala em espírito, fala através do microfone, ele fala através da Bíblia, ele fala à nossa consciência, ele fala ao nosso coração, ele fala aos nossos ouvidos, ele usa pessoas para falar conosco, não tem para onde correr. Ele está falando o tempo todo. Ele fala em sonhos, ele fala em pensamentos, ainda que a gente finja que a gente não está escutando, ele está falando. O tempo todo ele está falando. Então, nós precisamos parar para ouvir o que ele está falando conosco. Então, vamos lá. Eu vou ler alguns versículos e já eu passo para um ponto que é onde eu quero. Diga comigo, sem fé é impossível o quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e faz o quê? E recompensa aqueles que o buscam. Se você pegar esse capítulo é lindo. Inclusive, quando a gente tem a tradução viva, que diz que ali está a galeria do que a gente chama a galeria dos heróis da fé. Homens que se tornaram, diga esse versículo na tradução viva, tá assim, ó. Diga, homens que se tornaram famosos pela sua fé. Por que eles se tornaram famosos? A fé deles os tornou famosos. A fé pode transformar uma pessoa desconhecida em uma pessoa extremamente conhecida. A fé muda história, a fé cura destinos. A fé. Aí você vem nessa galeria dos heróis da fé, você vai ver o que cada um, através da sua fé, alcançou e conquistou. O que cada um fez. As muralhas caíram pela fé, o mar vermelho foi aberto pela fé, Abraão entregou Isaac pela fé, Abel ofereceu uma oferta maior do que Caim pela fé, Jacó abençoou os filhos pela fé, e aí vai, né? Todos os grandes feitos que aconteceram por uma palavra pequenininha, mas poderosa, pela fé. Como é que nós vencemos, como é que nós alcançamos testemunho? Pela fé. Como é que nós enxergamos o invisível? Pela fé. Ou a ausência dela. Pode acontecer outra coisa. Eu vou pular esse versículo, depois eu vou falar sobre ele um pouquinho à frente. Diga comigo, o Deus
desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é o Deus dessa era, gente? O diabo. O diabo é o Deus dessa era. O diabo é o Deus desse século. Cegou o entendimento dos incrédulos. Ah, bispo, eu não sou um incrédulo. Não, incrédulo está dentro da igreja e fora dela. Tem incrédulo dentro e tem incrédulo fora. Por quê? Ah, mas eu acredito. Eu acredito no quê? No que eu acredito? A pior cegueira que existe não é a cegueira física, é a cegueira de entendimento. Sabia disso? Até porque o cego, biblicamente, os cegos na Bíblia passaram a enxergar. Mas os cegos de entendimento, nem todos. Então, a pior cegueira que existe é a cegueira de entendimento. Sabe aquela pessoa que o entendimento não deixa que ela não permite que ela veja nada? Ela não consegue ver. Ela não vê que ela está errada, ela não vê que ela está na direção errada, ela não vê que a sua fé está errada, ela não vê que as atitudes estão erradas. Por quê? É uma cegueira. Então, essa é uma oração que nós devemos fazer continuamente. Senhor, abre os olhos do meu entendimento. Me ajuda a ver o que eu não tenho visto. Me ajuda a enxergar o que eu não tenho enxergado. Me ajuda. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem, diga comigo, espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Opa, vamos voltar? Olha aqui para mim, dá o versículo de volta. O anterior. Ora, diga comigo, o homem natural não compreende as coisas do... Então, para entender as coisas espirituais, eu não posso ser um homem natural. Senão eu não vou entender nada. Eu não vou compreender nada. Aliás, você sabe, essa é a razão pela qual muita gente tenta ler a Bíblia e não consegue, né? Porque a Bíblia, você, de forma natural, você não consegue entender. Vai parecer tudo loucura para você. Mas a partir do momento que o Espírito nos dá revelações, são revelações. Você encontra respostas para tudo. Você tem informações para tudo. Ela se torna o seu manual, a sua bússola. Você é dirigido 100%. Deus não erra, como é que você vai errar? Por quê? Lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Diga comigo, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Olha porque eu não posso continuar sendo uma pessoa natural ou carnal. Ele de ninguém é discernido. Por que ele de ninguém é discernido? Porque ele se torna um mistério. A vida dele é um mistério, as atitudes dele é um mistério, a fé dele é um mistério, os resultados dele é um mistério. Se torna um mistério. Eu tenho falado muito nos últimos dias sobre o que cada homem, o que a maior parte dos homens na Bíblia, esses ali da galeria, né, dos heróis da fé, esses homens tiveram algo em comum. Todos eles receberam algo em comum que transformou a vida deles. Eu comecei na segunda-feira falando sobre isso, e eu vou falar um pouco mais sobre isso hoje. Hoje falta exatamente, diga comigo, 48 dias para terminar o ano. Então, para dar uma animada em você,
eu quero que você diga isso e fale isso para você mesmo. Você está a uma oração. A uma oração do seu milagre, a uma oração da mudança da sua vida. A uma oração. A uma oração. Essa oração pode ser hoje. Essa oração pode ser essa noite. Por que eu comecei falando sobre fé? Porque existem orações e orações. E nós estamos a uma oração. Todos nós temos aquela oração que muda, altera a nossa vida, cura o nosso destino. Deus responde fé. Então, faz alguns dias que eu tenho falado sobre o Espírito. Por que Deus me move a falar muito sobre o Espírito nos últimos dias? Porque a mudança, eu já li alguma coisa para você, a mudança, a transformação da vida de uma pessoa, ela passa por fases e moveres do Espírito. A gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador. É uma ação do Espírito? É uma atuação do Espírito? É. Porque ninguém se arrepende se não tiver uma ação do Espírito na vida dele. Arrependimento só pode acontecer através de uma manifestação do Espírito. Por isso que às vezes as pessoas chegam para mim, às vezes chorando, porque cometeu um erro, fez uma escolha errada, tomou uma decisão errada, cometeu um pecado, e ela chega chorando e a pergunta é: você está arrependido? Sim, eu estou arrependido, completamente arrependido. Pronto, então o Espírito está aí. Porque ninguém se arrepende se não houver uma ação do Espírito na vida dele. Ninguém. Agora, esse é um ponto. Esse é um ponto. Por que nós precisamos tratar isso com muita seriedade? Eu tenho lido nos últimos dias: o Espírito do Eterno virá sobre você e você profetizará com eles e você será transformado. Você será transformado, você será renovado. Quando se cumprir esses sinais, você saberá que está pronto. Ou, faça o que pedir a ocasião, que vier às tuas mãos, e Deus será com você. Nós oramos segunda-feira sobre a manifestação do Espírito, mostrando o que o Espírito pode causar na vida de uma pessoa, o que ele pode provocar na vida de uma pessoa, como aconteceu com Saul no capítulo 11 de 1 Samuel, aonde havia uma situação terrível, para ser uma devastação, uma destruição, e o Espírito entrou nele e causou uma fúria. Diga comigo, furioso. Ele ficou furioso. E aquela atitude furiosa de indignação que ele teve, movido pelo Espírito, o levou a uma ação. E aquela ação levou a um resultado. Olha que coisa linda. A primeira vez que eu li sobre isso, o Espírito causou e o deixou furioso, eu falei: uau, por quê? Porque a situação era de humilhação. Os amonitas queriam arrancar o olho direito deles, e tinha gente se conformando e aceitando aquilo, e só chorando. Chorar não vai mudar. Aí o texto vem, capítulo 11, versículo 6, e diz: o Espírito se apossou, veio poderosamente, e ele ficou furioso. Quando ele ficou furioso, ele teve uma reação. Daquela reação, no outro dia tinha 330 mil homens junto com ele, por causa de uma ação do Espírito. E o que era para ser uma tragédia se transformou numa grande vitória. E esse pronto que você leu ali, quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou o quê? Mas a leitura que eu fiz antes, aqui nesse mesmo capítulo, você vai ver no final do capítulo ele sendo ungido como o primeiro rei de Israel. Quando o Espírito vier, você saberá que está pronto. Ele foi ungido como o primeiro rei de Israel. Por que é tão importante isso para nós? Porque eu disse: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Primeiro ponto. Quando o Espírito vem, tem fases do Espírito.
Não tem o chamado fruto do Espírito? Quem já ouviu sobre o fruto do Espírito? Gálatas 5, fruto do Espírito, todo mundo. Eu costumo dizer que o segredo do sucesso está em Gálatas 5. Quem conseguir aplicar aquilo lá vai ser bem sucedido em qualquer área da vida. Gálatas 5, 22. Segredo do sucesso para qualquer pessoa. Em qualquer área da vida. Quem tem o fruto do Espírito tem sucesso. Mas o fruto do Espírito é algo que o Espírito... também nós poderíamos dizer, é como o caráter de Deus é colocado pelo Espírito que vai produzir aquele fruto. Mas esse é um ponto. Esse é um ponto. Porque, diga comigo, tem fruto do Espírito e tem dons do Espírito. Então, tem virtudes, tem poder. Então, eu não posso ficar parado. Todo mundo que nasce não tem que crescer? Sim ou não? Você nasceu, agora você tem que crescer. Agora há pouco tinha uma criança aqui. Ela nasceu, agora já... Que idade ela tem? 2 aninhos. Ela vai se desenvolver, vai crescer. Espiritualmente é isso que acontece conosco. Não é natural uma pessoa espiritualmente que nasce, que Jesus disse, é necessário nascer de... Então, quem nasce de novo tem que crescer. Por quê? Às vezes nós queremos coisas grandes ou coisas de gente grande sendo meninos. Não tem como você ter coisas de gente grande sendo menino na fé. Menino espiritual. Não há. Então nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos nos desenvolver espiritualmente. E como é que acontece esse desenvolvimento? Como é que nós alteramos a nossa história? Como é que nós curamos o nosso destino? Eu falei, o segredo do sucesso de cada homem na Bíblia foi um só. O segredo do sucesso de cada homem incrível na Bíblia foi um só. O segredo do sucesso de todos eles, inclusive os discípulos de Jesus, foi um só. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Diga comigo, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor, o que fez? A partir daquele dia, eu amo essa palavra, diga comigo, a partir daquele dia. Olha que coisa linda, a partir daquele dia o Espírito tomou a vida dele. A partir daquele dia, o Espírito se apossou e nunca mais saiu da vida dele. Nunca mais. A partir desse dia, o 8º, diga comigo, o 8º. Davi tinha 7 irmãos, ele era o 8º. Quer dizer, qual seria a probabilidade do 8º, o caçula, principalmente numa época em que prevalecia a primogenitura, o primogênito, se tornar o maior? Nenhuma. Tinha que morrer 7 para chegar nele. Mas Deus encontrou algo no coração de Davi. Deus encontrou uma entrega naquele coração, uma sede, uma fidelidade, um amor, do qual Deus colocou o Espírito na vida dele, e esse jovem se tornou o rei, o maior rei de Israel. Como é que esse jovem, qual a probabilidade de um garoto como esse derrotar um gigante, um guerreiro treinado como Golias? Nenhuma. Mas ele derrotou. Porque a ação do Espírito na vida de um homem, que esses são os pontos que é importante para nós, se você estudar cada um, por exemplo, Davi, apesar de ser, fisicamente não ser considerado um homem forte e robusto, se tornou um homem imbatível. A força interior, a força interna dele, ele era poderoso. Eu costumo dizer que Golias foi um gigante na estatura, Davi foi um gigante na fé. Quem venceu? Quem venceu? Porque ele foi um gigante na fé.
Então o Espírito do Senhor revestiu, quem está escrito ali? Quem está escrito aqui? Então, Gideão é aquele que a Bíblia diz, ele mesmo, né, se identifica. Mas como eu vou poder livrar Israel dessa humilhação de 7 anos? 7 anos de empobrecimento, 7 anos sendo saqueado, 7 anos sendo roubados, 7 anos, sabe o que é 7 anos? Tem uma coisa nesse texto aqui, que eu falo que é muito real hoje. Porque a Bíblia diz que os midianitas, o que os midianitas faziam? Eles vinham e saqueavam Israel. O que Israel teve que começar a fazer por conta dos midianitas? Tentar esconder suas produções, esconder aquilo que eles produziam. Por quê? Porque senão os midianitas vinham e levavam, destruíam. O que significa isso nos dias de hoje? Você já viu a pessoa que ele não pode ter nada no nome? Já viu a pessoa que ela tem que esconder tudo que ela tem, porque senão alguém vai vir e vai tomar dela? É a mesma coisa hoje. Eu não consigo comprar no meu nome, eu não consigo ter uma conta bancária, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo, porque se aparecer, vai vir alguém e vai tomar. Está errado. Sabe que tem gente que se acostumou a viver assim, né? Se acostumou a viver assim. E não se acostume com o que você não pode se acostumar. Não se acostume com aquilo que você não pode se acostumar. Eles vinham num processo de 7 anos perdendo, 7 anos, tudo que eles produziam, e começaram a esconder as suas produções. Porque se não escondesse, eles viriam e saqueariam. Até o Espírito do Senhor tomar Gideão. E quando Deus falou com Gideão e disse, o anjo falou que ia libertar Israel daquela escravidão, ele disse, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou da menor família, o meu clã é o menor, e tem tradução que você vai encontrar ele falando assim, ó, eu sou da família mais, diga comigo, pobre, e eu sou o menor na casa de meu pai. Diga, família mais pobre e o menor. Olha que incrível. Eu falo que tem resposta para tudo. Eu vim de família pobre. Eu sou o único na minha família que não tive estudo, não tive preparação, não tive instrução, não tive oportunidades. Por quê? Não interessa. Não interessa. O menor se transformou no maior. Quando o Espírito tomou a vida dele, o menor se transformou no maior. O Senhor falou assim, agora eu estou te enviando, vai com a força que você tem, que eu serei contigo. E aquilo mudou. Aqueles 7 anos sendo saqueados, acabou. Aqueles 7 anos empobrecendo, acabou. Terminou. Então o Espírito do Senhor veio sobre, como é que chama o cara aqui? Quem que é Jefté? O filho da prostituta. Que essa parte eu gosto bastante. Por quê? Porque o pai de Jefté teve um relacionamento, um envolvimento com a sua mãe, uma prostituta, nasceu Jefté. Aí é natural, os irmãos pegam e dizem, você não vai herdar nada que é do nosso pai, sai de perto de nós. Ele foi embora. Quando ele foi embora, ele foi para uma região que a Bíblia chama de Tobi. A Bíblia diz que homens levianos se uniu a ele. Eu gosto sempre de dizer que não foi ele que se uniu a homens vadios. Os homens vadios se uniram a ele. E ele influenciou esses homens. Aí, esse homem chamado Jefté, filho de uma prostituta, esse homem, o Espírito de Deus entra na vida desse homem, e esse homem se torna um libertador de Israel.
Esse homem foi um instrumento de Deus para dar uma grande vitória a Israel. Uma grande vitória. O filho da prostituta, aquele que não ia herdar nada junto com os irmãos, não precisou herdar, porque ele se transformou no maior. Não é forte isso? Sim ou não? Que é o que eu disse segunda-feira. Quantas pessoas carregam aquela dor dizendo assim: os meus pais não me desejaram. A gravidez da minha mãe, quando minha mãe ficou grávida de mim, minha mãe me rejeitou, meu pai me rejeitou. Foi um acidente. Não tem nascimento por acidente. Se você nunca aprendeu isso, não existe nascimento por acidente. Se nasceu, a vida quem dá é Deus. Está entendendo ou não? Quem dá a vida é Deus. E se você nasceu, é porque tem um propósito. Não tem acidente em nascimento, em vida. Ele pode ter cometido um erro, pode ter cometido atitudes erradas, mas você nasceu. Estava certo esse relacionamento? Não estava. Mas nasceu. Agora Deus usou. Deus curou o destino. Essa é a beleza. Essa é a beleza. Primeiro do Evangelho, e é o que acontece quando o Espírito de Deus entra na vida de um homem. O destino dele é completamente curado. A história dele é completamente mudada. Ele tem graça para fazer coisas incríveis, extraordinárias. Agora, vamos lá. Depois você volta aí, me dá o próximo, por favor. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, lê aqui, por favor, diga: o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que se queimam no fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Quer dizer, aquilo que amarrava Sansão, aí é uma outra forma de ação do Espírito. Sabe, aquela pessoa que está com a vida completamente amarrada, totalmente amarrado, e o Espírito entra na vida dele e ele arrebenta com tudo aquilo que amarrava a sua vida, e ele, com coisas, achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão e tomou e aferiu com ela 1000 homens. Nem era uma arma. Nem era uma arma. Mas aquilo que não era uma arma se transformou em uma arma nas mãos dele. Ele fez o que precisaria de um exército para fazer, movido pela ação do Espírito. Tomado pelo Espírito de Deus na vida dele. Agora, disse ele: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada no local que foi chamado Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Diga comigo: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor. Olha, essa é uma outra história linda, né? Porque após uma grande vitória, ele achou a fadiga, o cansaço foi tão grande que ele achou que ele ia morrer. Após uma grande batalha e uma grande vitória, diga: após uma grande batalha e uma grande vitória, ele foi tomado por um cansaço. Ele foi tomado por uma fadiga. E ele achou que ele ia morrer. E aí ele clamou ao Senhor e disse: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Diga comigo: Sansão bebeu, suas forças voltaram. Diga: e ele recobrou o ânimo. Por isso, por esse motivo, essa fonte foi chamada em Racoré, e ainda
lá está em Leí, a fonte do que clama, significa. O que significa isso? E esse é o ponto, querido, que eu vou mudar meu sermão por conta disso aqui. Bicho, o senhor estava repetindo até agora. Não, não estou repetindo, estou construindo uma história aqui, um raciocínio com você. Todos esses homens, quando o Espírito de Deus tomou a vida deles, homens que eram naturais, comuns, esses homens eles deixaram de ser naturais e se transformaram em homens poderosos. Todos eles, o Espírito permaneceu na vida deles até o final? Não. Porque uma coisa é você receber, outra coisa é você manter. Uma coisa é o que eu sempre falo para vocês, você tem que ter cuidado com aqueles derramamentos que Deus faz sobre a tua vida na igreja. Tem uma frase que eu gosto muito, um versículo, que eu uso muito para casais, mas eu também uso para fé. Eu sempre digo, quando há confusão no meio de casal, eu digo assim, ó, é um provérbio. Quando não há lenha, o fogo... Vamos lá, quando não há lenha, o fogo se apaga. Então quer dizer, se não há lenha, o fogo vai apagar. Isso no sentido de confusão. Mas, espiritualmente, é a mesma coisa. A fé é a mesma. Se você não botar combustível na sua fé, o fogo vai apagar. Se você não botar lenha, o fogo vai apagar. E se o fogo apagar, você vai parar de viver milagres. Se o fogo apagar, você não vai viver o sobrenatural. Se o fogo apagar, você perde forças. Por isso que o fogo não pode apagar. E se o fogo apagar, pior de todos. Você sabe que hora que Jesus vai voltar? Você não pode ser a virgem louca, imprudente, insensata, que não tem azeite de sobra para manter a sua lamparina acesa. Porque você não sabe. Você não sabe que momento ele vai voltar. E se o fogo apagar a tua lamparina, se não há azeite para botar fogo e acender a tua lamparina, você é chamado na Bíblia de a virgem insensata. A virgem imprudente. Olha que coisa incrível, virgem. Quer dizer, tem uma pureza. Certo? Ou, presta atenção nisso, ó, é muito sério o que eu estou falando para você. Virgem, é chamar de virgem, não chamou elas de suja, imunda. É virgem, mas não tinha azeite. Era considerado virgem, mas não tinha fogo. Por isso que nós temos que estar abastecendo a nossa lamparina o tempo todo. Eu fico impressionado, porque eu pedi para pular um versículo aqui, que é um versículo que me assusta. E eu vou começar a fazer uma leitura com vocês, você vai ver, porque isso acontece nos dias de hoje. Certa vez Sansão foi a Gaza e viu ali, o que ele viu ali? Viu o quê? E passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza, Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo, ao amanhecer nós o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado até a meia-noite, levantou-se e agarrou firme a porta da cidade. Você já parou para pensar o que é a porta? Lembra daqueles filmes épicos? A cidade não tem uma porta gigantesca que pesa toneladas? Ele arrancou uma porta dessa, ele arrancou com as suas mãos, com batente e tudo, e levou e colocou e deixou em cima de um monte, de uma montanha. Com os 2 batentes, os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e levou no topo da colina que fica em frente de Hebrom. Olha o tamanho da força. Sabe aquele tipo de pessoa que perde para ela mesma? Sabe aquele tipo de pessoa que é imbatível? O problema dela é ela. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila.
Os líderes filisteus foram dizer a ela: veja, se você consegue induzi-la a mostrar o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos, cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Veja como você descobre o segredo da força dele. O segredo da força dele é o mesmo segredo da minha e da sua. O segredo, porque quem diz assim, o segredo da força de Sansão estava nos seus cabelos, é mentira. O cabelo era só símbolo da aliança com Deus, do relacionamento com Deus, fazia parte do pacto, da aliança com Deus. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Gente, vem cá, olha aqui para mim. A última vez que eu preguei essa palavra, eu ri muito dela. Porque tem gente tonta assim até hoje. É verdade. Vamos lá, vamos perguntar aqui, peraí, volta o versículo. Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Já não tem uma coisa estranha aqui? Sim ou não? Como é que você pode ser dominado? Como é que você pode ser amarrado? Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Diga comigo, ficarei tão fraco como qualquer? Diga comigo, mas eu não fui chamado para ser como qualquer outro homem. Aí que está o ponto. Ele não era como qualquer outro homem. Eu e você não fomos chamados para ser como qualquer outro homem. E quando eu falo homem, não estou falando de sexo. Está entendendo? Nós não fomos chamados para ser como qualquer outro. Ele não era como qualquer outro. Havia um propósito, ele foi gerado com um propósito. Desde o seu nascimento havia um propósito. Então os líderes dos filisteus trouxeram as 7 tiras de couro e ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas, tendo os homens escondidos no quarto. Não estava escondido os homens, gente? Ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Espera aí, Sansão, os filisteus... não era para o cara cair a ficha e falar assim: o que esses caras estavam fazendo aqui dentro do quarto? Não era? Sim ou não? Mas o bicho é tonto, não é? As mulheres estão concordando. Disse Dalila a Sansão. Isso aqui que me faz vontade de rir. Você me fez de boba. Mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tinham sido usadas. Mais uma vez em voz alta, diga: ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Agora diga: eu não fui chamado para ser como qualquer outro homem. Coloca isso dentro de você, prega isso para você. Prega, você não foi chamado para ser como qualquer outro homem. Quando você sabia que nós somos chamados, quando nós nos desviamos, quando nós não obedecemos, nós somos chamados de adúlteros. Quando nós quebramos a aliança, nós somos chamados de adúlteros. Nós estamos nos prostituindo espiritualmente. Dalila o amarrou com cordas novas, depois tendo homens escondidos no quarto. Ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma... Ninguém podia controlar. Disse Dalila a Sansão: vamos lá comigo, para eu não fazer esse papel sozinho. Diga: até agora você me fez de boba, mentiu para mim.
Última vez que eu preguei isso, não, última não. Teve um ano que eu preguei seriamente sobre isso. E eu disse assim: cuidado para não estar deitado no colo de Dalila. Cuidado. Porque às vezes a gente deita no colo da Dalila, ela está acariciando, né? Massageando o ego. E no final a gente já sabe no que vai dar. Ele respondeu: se você tecer num pano 7 tranças de minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei, diga comigo, tão fraco como qualquer outro homem. Mais uma vez, diga comigo, diga: eu não fui chamado para ser fraco como qualquer outro homem. Você não foi chamado para isso. Agora, tem algo incrível aqui. Porque o que diferenciava esse cara era o Espírito de Deus na vida dele. Se ele não tivesse mais o Espírito, ele seria como qualquer outro. O que nos diferencia é o Espírito de Deus na nossa vida. Se o Espírito de Deus não está, você é como qualquer outro. Eu serei como qualquer outro. O grande diferencial é o Espírito na nossa vida. Ele não me governa? Ele me dirige? Porque a nossa força vem dele. Quando todos estão se prostrando, nós estamos guerreando. Quando muitos estão desistindo, nós estamos avançando. Quando muitos estão perdendo, nós estamos vencendo. Esse cara é imbatível. Ele não era comum. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. E ele despertou-o do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se você não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba. Não contou o segredo da sua grande força. Tem gente boba, não tem gente? Quando eu preguei sobre isso, no nosso meio tinha gente cometendo esse erro. E foi uma tragédia para a vida dele. Foi uma tragédia para a vida dele. E eu pregava e eu dizia: cuidado para você não estar deitado no colo de Dalila. Você vai ficar sem os olhos. Ela vai te arrancar os olhos. Porque ele estava trocando a coisa mais especial, que era a sua aliança com Deus, fazendo tudo que Deus reprova. Como é que isso vai terminar bem? Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de... Tem algo errado não? Está sugando sua energia, está te arrebentando, está te sugando, está errado isso não? Querendo morrer por causa de uma mulher que está querendo saber o segredo da força dele só para subjugar ele, dominar ele, achando que a mulher está apaixonada por ele, ela está apaixonada pelos aqueles ciclos de prata lá. O amor era prata. Por isso, ele contou o segredo.
jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele: pois sou nazireu. Diga comigo, sou nazireu, desde o ventre materno. Quer dizer, eu tenho uma aliança com Deus desde o meu nascimento. Eu fui consagrado desde o meu nascimento. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim e eu ficaria, diga comigo, tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: suba mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ele, voltaram a ela levando a prata, fazendo-o dormir, aonde? Fazendo dormir no seu colo, aquele carinho gostoso. Espera aí que você vai ver. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele e assim começou a subjugá-lo. Diga comigo, e a sua força o deixou. Ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. E ele acordou do sono, e pensou. O que ele pensou? Mas, esse é o ponto mais importante. Mas, ai, porque o segredo da força dele era Deus na vida dele. O segredo da força dele era o Espírito de Deus na vida dele. Ele não sabia que o Senhor tinha deixado. E quando o Senhor o deixou, acabou o seu poder. Nós somos poderosos enquanto Deus está em nós. Nós nos tornamos homens poderosos a partir do momento que o Espírito toma a nossa vida. Podem lutar, podem tentar, pode fazer o que quiser, vai cair. Não tem jeito. Muitas vezes nem chega a nós, porque antes está caindo. A Bíblia fala sobre isso. Agora, os filisteus o prenderam, diga comigo, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar no moinho na prisão. Triste a história, não é, gente? Sim ou não? Um cara que foi gerado por um propósito lindo, um cara que foi um projeto de Deus, um cara que era imbatível, a força. Mas esse é o problema, queridos. Por isso que nós sempre falamos de algo chamado autogoverno. O que acontece? Essa passagem ela serve de advertência para nós. Porque o segredo da nossa força, o segredo para vencer qualquer problema, qualquer desafio está em ser cheio do Espírito de Deus. Nada pode nos segurar. Nada pode nos deter. Enquanto Ele está em nós, nós somos imbatíveis. Nós não fomos chamados para ser como qualquer outro homem. Você não foi chamado para ser como qualquer outro homem. Você não foi chamado para ser como qualquer outra mulher. Você foi chamado para um propósito muito especial. E o que torna você especial é quanto o Espírito tem de você. Não é quanto você tem do Espírito, é quanto Ele tem de você. É se Ele está aí. Nós não podemos brincar, porque você vê que entrou um senso de impunidade nele. Sempre dava certo, né? Errava, quebrava a aliança e voltava e dava certo, dava certo, dava certo. Chegou o dia que não deu mais. Chegou o dia que não funcionou mais. Chegou o dia que o Espírito de Deus não estava mais lá. E aí acabou. Olhos furados. Rodando como um animal, o que um animal fazia foi o que ele passou a fazer. Ele girando a moinha. Essa é uma advertência para nós. É uma advertência para nós.
Eu teria mais coisas para falar, hoje eu quis parar aqui. Porque essa precisa ser uma injeção de ânimo. Bispo, eu pregou algo que me ardeu aqui. Será que Deus está comigo? Será que Deus... O Senhor está com você enquanto você está com Ele. Ele não diz, achegai-vos a mim que eu me achegarei a vós? Tudo depende de você. Ele diz, se você estiver comigo, eu estarei com você. Se você me deixar, eu te deixarei. Não é Deus que nos deixa. Somos nós que deixamos a Deus. Não é Deus que nos abandona, nós abandonamos a Deus. Não é Deus que se distancia de nós, somos nós que nos distanciamos dele. Está entendendo ou não? E isso não acontece do dia para a noite. Isso vai acontecendo aos poucos. O que aconteceu com Sansão? Ele comete um erro aqui, ele tinha algumas coisas. Quando você lê a história de Sansão, me dá os 4 pilares da aliança de Sansão. Tinha 4 coisas que ele não podia fazer. Desde o seu nascimento foi estabelecido isso. Ele foi quebrando uma por uma devagarzinho. Mas quando chegou na última, foi a gota. Não se associar a mulheres estrangeiras. Essa era uma. Inclusive eu já ensinei sobre isso. Você que tem filho, ensine seus filhos a se casar com mulheres na mesma fé. Ensine isso aos seus filhos. Se você os ama, ensine eles. Porque se uma pessoa quer ser feliz, o seu Deus será o meu Deus. É assim. Nós seremos um só e ambos servindo a Deus. Pais, mães, tire força de onde você não tem por amor a seus filhos. Você tem que pagar o preço e buscar por amor a seus filhos. Muitas vezes a gente não tem vontade de muitas coisas, mas nós aprendemos a pagar o preço por amor à nossa descendência. Está entendendo ou não? Nós aprendemos a renunciar por amor à nossa descendência. Porque nós vamos deixar um legado para eles. Nós vamos deixar, sabe aquela frase que nós sempre ensinamos a vocês na igreja? As guerras que nós não vencemos, nossos filhos vão ter que lutar. Mas as guerras que a gente vencer, os nossos filhos não terão que lutar. Está entendendo ou não? Sim ou não? Então, vença as guerras por amor aos seus filhos. Seja a diferença. Seja você a diferença. Seja aquele que, na sua família, seja o Jefité da sua família. Seja o Gideão da sua família. Seja o Davi da sua família. Aquele que pagou o preço, aquele que tem uma aliança com Deus, aquele que você sabe, olha, eu vejo as escolhas que eu fiz. Sabe por que muitos de vocês sofrem hoje? Porque os pais de vocês não travaram as guerras que precisavam travar. Você sabe disso. E hoje você tem que travar guerras porque eles não venceram as guerras deles. E muitos não aprenderam nem lutar espiritualmente. Muitos não conhecem a palavra porque seus pais não ensinou a vocês. Muitos de vocês não sabem o que é um jejum porque nunca aprenderam a jejuar. Muitos de vocês nunca levantaram para fazer uma oração na madrugada porque nunca aprenderam sobre uma oração na madrugada, que Deus responde todas as orações na madrugada. Agora, nós não vamos cometer o mesmo erro. E nós estamos, esse preço que nós pagamos, nós escolhemos o benefício dele. Nós escolhemos. Sabia disso ou não? Quando eu olho as renúncias que eu tive que fazer, eu me considero na minha família o Jefité, eu me considero o Gideão, o Davi. Eu na minha família eu sou o único que contrariou as previsões. Na minha família, por conta do Senhor Jesus, eu sou o homem mais respeitado da minha família. De todos os primos, mas não era para ser, porque eu sou o que tem a pior história. Eu sou o que foi criado no lar mais disfuncional.
Inclusive, eu falei para você que eu ia fazer uma oração hoje, que eu falei que foi uma oração que eu fiz que mudou a minha história. Por quê? Por ter sido criado num lar disfuncional, vendo o casamento dos meus pais totalmente disfuncional, meu pai traindo a minha mãe, as agressões físicas, a falência, perdendo tudo, o patrimônio se dissolvendo, os problemas batendo na porta de casa, ameaça. Teve gente que ameaçou, eu me lembro da minha mãe, tadinha, minha mãe entrar em desespero, porque chegava gente na porta de casa e falava assim: se ele não me pagar, eu vou pegar um dos seus filhos. Imagina uma mãe escutar isso. Minha mãe tinha medo da gente botar o pé para fora. Minha mãe tinha medo da gente botar o pé para fora de casa. Porque elas falavam: se ele não me pagar, eu vou pegar um dos seus filhos. Não me responsabilizo, vai pagar com o filho. Você sabe o que já aconteceu na minha casa? E a gente pequeno, minha mãe não ter reação, porque não tem esse entendimento das pessoas de hoje. Meu pai criou um problema, devia para alguém. O cara entrou dentro da minha casa, ele ficou 12 dias dentro da minha casa, alojado dentro da minha casa, ele disse: só sai daqui o dia que ele pagar. Agora imagine meu pai no mundo, minha mãe com um homem estranho dentro de casa, sem saber, alimentando esse homem, fazendo almoço, fazendo janta, com 2 moças dentro de casa nesse estado e um filho pequeno dentro de casa. Imagina. Fora os livramentos, porque tem um que ela hospedou em casa e ficou dias em casa, mas sabe que estado? Ligaram para pedir socorro, porque ele estava vindo, olha que coisa, olha, estou lembrando disso hoje, ele estava vindo para poder matar o meu pai, ameaçar a família, e ele sofreu um acidente no caminho. Aí, no acidente, foram internados. Da internação, como ele estava mais perto da nossa cidade, hospedaram em casa. Minha mãe cuidou desses homens durante dias. Mas a intenção deles era ruim. Porque meu pai foi se perdendo, não dava conta de pagar. Cada vez que tenta reagir, cava um buraco maior, um problema maior. E as pessoas nessa época, imagina, de uma forma ou de outra, você vai me pagar. Ou eu te mato, tiro a vida, pego um filho. De uma forma ou de outra. Sem receber eu não vou ficar. E eu fui criado nesse ambiente. Então, aí eu olho, a partir do momento que eu tive entendimento de tudo isso, que eu tive entendimento que só tinha uma alternativa para eu curar o meu destino. Eu custei entender isso. Porque enquanto menino, o que aconteceu comigo? Minha fé morreu. Eu fiquei revoltado. Eu me perdi na caminhada. Eu achava que Deus não existia. Como é que Deus existe? Meu pai perto. Como é que Deus existe? O casamento dos meus pais acaba de jeito. Como é que Deus existe? Se Deus existisse, essa desgraça toda não estaria acontecendo. Até os meus olhos serem abertos. Até eu ter entendimento que eu precisava ter o meu encontro com Deus. Meu pai nunca abriu o coração para Deus. E por ele não abrir o coração, é uma tragédia atrás da outra. Aí eu olho hoje, as renúncias que eu fiz, o preço que eu paguei e pago até hoje, que é uma vida de renúncia até hoje. Quando eu olho para a vida dos meus filhos, eu falo: como valeu a pena. E se tivesse que pagar tudo de novo, eu faria. Porque meus filhos nunca tiveram uma cobrança na porta de casa. Meus filhos nunca viram o pai e a mãe se tarracar no pau a ponto de, como eu presenciei uma vida toda. Os filhos foram criados no temor do Senhor, ensinando a amar a casa do Senhor, ensinando a amar a palavra do Senhor, ensinando a crescer, aprendendo a orar, jejuar, ofertar ao Senhor. Aí eu fico olhando hoje as renúncias que eu fiz. Eu agradeço todos os dias pelos meninos. Fui presenteado com um genro que eu amo esse menino. Fui presenteado com uma nora que é minha filha desde os 14 anos para mim.
que eu amo essa menina, eu olho, eu nunca precisei sentar com esses meninos para fazer um aconselhamento para ajustar um casamento desajustado por briga deles. Se eles tiveram, eu não sei. Se eles tiveram algum problema entre eles, que é possível que tenha tido, eu não sei. Porque eles cresceram, amadureceram, aprenderam a resolver, têm a sua própria fé, já sabem como lutar suas guerras. Quem está entendendo? Quando eu olho hoje, como vai vir a próxima geração, eu falo, não, louvado seja Deus, tiver que pagar o preço tudo novamente. Por isso que eu falo para vocês, pais, mães, renuncia. Sai da zona de conforto. Paga o preço por amor. Eu aprendi uma coisa, ninguém muda por pressão, mas muda por amor. Lembre-se que amor não é sentimento, amor é atitude. Essa balela dizer eu amo e a atitude não prova, é mentira. Porque amor, as pessoas mudam por amor. As pessoas pagam o preço por amor. As pessoas renunciam por amor. Quanto eu amo? Não, eu vou buscar. Quanto eu amo? Eu vou pagar o preço. Quanto eu amo? Tem a oportunidade de eu curar o meu destino? Eu quero isso. Porque muitos de nós olhamos, muitos de vocês são Jefté, muitos de vocês são Gideão, muitos de vocês são Davi, o improvável. Muitos são um Sansão, que cheio de Deus é imbatível, mas oscila demais. Está entendendo ou não? Oscila demais, você é imbatível, cheio de Deus, ninguém pode te deter, ninguém pode vencer. Mas você oscila. Chega uma hora que não tem força para levantar. Está na hora de tomar decisões. Qual foi o primeiro pilar da aliança que eu disse? Que Sansão quebrou? Não se unir à mulher estrangeira. Segundo, não comer nada impuro. Ele está passando, vê um leão morto, vai lá e pega um favo de mel, um pedaço de mel lá no cadáver do leão, que ele mesmo matou. Tocou em algo impuro. A gente come com os olhos. Quando a gente coloca os olhos onde não deve, a gente está colocando coisa impura para dentro. Ou não? Sim ou não? É só você saber, dependendo do que você olha, aquilo entra na tua mente, dá trabalho para pagar. É verdade ou não é? Dependendo da imagem que você coloca, meu Deus, é como um lixo que entrasse dentro de você e você só vem aquilo na tua cabeça, só aquilo na tua cabeça. Não beber vinho ou bebida fermentada, ou seja, o álcool destrói o raciocínio do homem. Ele não podia, eu sempre falo sobre isso, né? A Bíblia proíbe beber? Não, não proíbe beber. Mas a Bíblia diz que os homens consagrados desde o nascimento, Deus proibiu que tivesse contato com bebida, misturado com vinho ou qualquer bebida, e seria cheio do Espírito Santo. Você vai lá, Lucas 1,15, você vai ver, e ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento. Então eu olho e falo assim, eu posso, mas eu quero ser cheio do Espírito Santo. Se o Senhor disse que ele não tocaria, tem alguma razão nisso. E ele seria cheio desde o nascimento, eu quero ser cheio. Não é verdade? É um preço que se paga. É um preço que se paga. Eu quero ser cheio. Eu quero o Espírito Santo, sabe? Cheio de vigor espiritual. Cheio de energia espiritual. Às vezes tem gente se arrastando e não sabe por quê. Mas são as oscilações. E por último, não cortar o cabelo, ou seja, quebrar o voto que fez. Era um voto. Era um voto. O último foi a gota d'água, que foi quebrar a aliança. Tudo se resume numa só coisa: quebrou a aliança com Deus. Ele era um homem incomum, ele era um homem incrível, enquanto tinha uma aliança com Deus. Quer que eu te prove isso de uma forma incrível? Eu tenho alguma importância para vocês, desde que eu seja um homem de Deus. Se eu cair, acabou o valor para vocês.
O que me diferencia é o Espírito de Deus na minha vida, e dirigindo a minha vida, e eu fazendo as escolhas certas e conduzindo um rebanho na direção certa. Se eu cair, acabou. Você vai olhar e falar assim: nossa, mas eu achava que ele era diferente. Não é isso, não? Sim, eu achava que ele era diferente, eu achava que ele tinha uma fé diferente, eu achava que ele tinha um caráter diferente, ele tinha uma fé diferente. Acabou o encanto. Acabou o encanto. É igual quando o homem conhece a mulher na igreja e acha que é homem de Deus, mulher de Deus, e quando vê é como outro qualquer, perde o encanto. Não é verdade? Não, eu me apaixonei porque eu achei que era de Deus, era diferente, era cheio do Espírito. Aí, né? Acabou o encanto, acabou a admiração. Ah, eu vi que é normal, é comum, não tem nada diferente. Porque todo mundo busca essa diferença. Solteiros, eu sempre ensino. Quer que homem se apaixone? Mulheres, vocês querem que homem se apaixone por vocês? Seja diferente. Porque o mundo está cheio de igual. Eu sempre falo isso. Seja diferente. Os rapazinhos, a mesma coisa. Malandrinho, que só quer ficar, está cheio por aí. Mas homem de verdade que quer compromisso sério, tem poucos. Homem que quer assumir responsabilidade, tem poucos. Está fácil escolher. Está fácil. E a gente sabe o que a gente quer. Quem entendeu? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Olha porque nós precisamos tanto do Espírito de Deus na nossa vida. Olha porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É a grande diferença na nossa vida. Enquanto cheios do Espírito Santo, homens incríveis, mulheres incríveis, diferentes, imbatíveis. Sem o Espírito Santo, homens e mulheres comuns, naturais, como qualquer outro. E Deus não nos chamou para ser como qualquer outro homem. Deus não te chamou para ser como qualquer outra mulher. Deus te chamou para ser um homem incrível. Uma mulher incrível. Cheios, dirigidos pelo Espírito. Quando a gente lê que o Espírito veio, se apossou, e daquele dia em diante, ah, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Que coisa incrível. Daquele dia em diante, a vida mudou, a história mudou, o destino foi curado. Daquele dia em diante. Eu parei aqui, mas eu podia ir lá para o Novo Testamento mostrando os outros para vocês. Tome uma decisão. Eu não quero ser um homem comum. Eu não quero ser uma mulher comum. Eu não fui chamado para ser como qualquer outro. Eu fui chamado para ser um homem, uma mulher especial, cheios do Espírito Santo, dirigidos por Ele, poderosos. Queira isso. Quanto você quer? Você sabe quando eu falei, o horário avançou aquele dia, segunda-feira. E eu não queria avançar o horário. Mas veio muito forte no meu coração, quando eu falei de uma oração
que mudou a minha história. E quando eu fiz aquela oração, eu não tinha entendimento da profundidade daquela oração. Muito triste, aflito, angustiado, decepcionado com o mundo, decepcionado com a fé, decepcionado. O casamento dos pais acabou, meu pai faliu, perdeu tudo que tinha. Meus pais se separaram. Eu fujo do meu pai num caminhão de mudança com a minha mãe, achando que o futuro estava comprometido, que eu não conseguiria construir um grande futuro, que eu não conseguiria construir uma família, que eu não conseguiria criar filhos, devido a tantas coisas que eu vi, que eu presenciei, diante da incapacidade, da impotência, dos desafios que tinha pela frente. Eu me lembro que eu escutei, nem sei se precisar, se foi da minha mãe ou foi de alguém, que estava escrito na Bíblia, que Deus era pai para os órfãos e marido para as viúvas. E talvez, eu não tinha entendimento naquele momento, mas dirigido pelo Espírito, eu me lembro que chorando, aflito, eu disse em oração: Deus, eu ouvi dizer que o Senhor é pai para os órfãos e marido para as viúvas. Eu disse: eu tenho pai, mas eles não podem me ajudar. Eles não podem fazer nada por mim. Eu tenho mãe, mas a minha mãe não pode me ajudar. Ela não pode fazer nada por mim. Então eu me faço órfão. E eu me faço como uma viúva. Seja o meu pai e me adote como seu filho. Faça por mim o que os meus pais não podem fazer. Faça por mim, Senhor, o que eles não têm condições de fazer. E eu sempre falo sobre isso, porque eu me esqueci dessa oração. E eu só fui me lembrar dessa oração muitos anos depois. E eu me lembrei em cima desse altar, pregando. E eu chorei tanto naquele dia, porque eu me lembrei que eu havia feito aquela oração e Deus tinha ouvido a minha oração, que Deus tinha me adotado. E eu nem sabia que está escrito na Bíblia que Ele nos adotou. E nós somos cordeiros com Cristo. E eu olhei minha vida transformada, construída. E eu fui tomado por uma emoção muito forte. E uma alegria no coração, uma gratidão. Essa oração mudou a minha história. Eu tenho certeza que naquele dia, aquela oração sincera de um jovem
que não conseguia enxergar um futuro lindo pela frente. Eu tenho certeza que naquele dia o Senhor encontrou sinceridade e verdade no meu coração e me adotou, mudou a minha história, curou o meu destino. Tem muitos aqui nessa condição, e você pode fazer a mesma oração, você pode fazer a mesma entrega. Você não tem marido? Deus quer ser o seu marido. Você tem pais, mas eles não podem fazer nada por você? O Pai Celestial pode fazer tudo por você. Ou você não tem pais mais, porque eles já partiram. Você tem um Pai Celestial que pode mudar completamente a tua história. E você pode fazer essa oração hoje. Se você quiser fazer ela, eu vou orar com você. Se você quiser vir aqui diante do altar com seu coração rasgado, eu vou orar com você. Pode vir se você quiser. Pode vir com a sua sinceridade, com a sua verdade. Vem com o coração sincero. E você pode pedir as duas coisas. Coloca o teu espírito em mim hoje, Senhor. Coloca o teu espírito em mim hoje. Como você pode vir e dizer: Senhor, eu sou essa viúva que vou fazer do Senhor, ou eu sou essa mulher que vou fazer do Senhor o meu marido. Você pode ser esse filho que vai dizer: Senhor, eu tenho um pai, eu tenho mãe, mas eles não podem fazer nada por mim. Ou eu não tenho mais, ou eu não tenho mais, mas eu quero hoje, diga, eu quero hoje me fazer órfão, eu quero hoje me fazer viúva diante desse altar. Ele vai te adotar. Ele vai fazer por você. Ele fez por mim, Ele vai fazer por você. Ele fez por mim, Ele vai fazer por você. Então fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Eu me identifico com essa palavra, Senhor. Eu me identifico com essa palavra. E você que está no seu lugar, que de repente esse não é o seu ponto, você vai dizer: Senhor, coloca o teu Espírito em mim. Que o teu Espírito Santo se aposte da minha vida a partir de hoje. Porque eu quero o meu destino curado. Eu quero a minha vida mudada. Eu quero a minha vida transformada. Chega, Senhor. Chega. Eu não quero ser um Sansão. Não, Senhor. Eu quero que o seu Espírito tome a minha vida e jamais ele saia da minha vida. E você que está aqui diante desse altar, diga aqui com o seu coração e com a sua boca: eu estou me fazendo órfão aqui hoje, Senhor. Eu estou me fazendo órfão aqui hoje. Eu estou me fazendo viúva aqui hoje. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Eu quero que o Senhor me adote como filho, Senhor. Eu quero, meu Pai, que o Senhor cure o meu destino. Diga a Deus:
Eu não tenho ninguém por mim, Senhor. dono dos meus dias. Eu não tenho ninguém por mim. Ele, Ou até você tem, por mas você sabe que seu pai e sua mãe não podem fazer. a minha vida, Você sabe que os seus pais não podem fazer nada por você. tudo por amor, Hoje é o teu dia. alegria, Hoje eu acredito dono dos meus dias. que Deus vai curar E ele o teu destino, vai mudar a tua história, como Ele mudou a minha. soberano em poder, Ele virá. Pode fazer, de todo o coração. E o governo, Pensa num pai amoroso, um pai poderoso. vejam ele Pensa num pai que tem consigo prazer. a sua recompensa. Prazer. E Ele disse: vós, pois sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, soberano quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ele virá. Então se faz aqui órfão hoje. Se faz. O governo está Se faz. nele, vejam ele traz. Você vai continuar honrando seus pais. Consigo a sua recompensa. Você vai continuar amando seus pais, se você tem os seus pais ainda. Mas você já sabe que não é eles. Por ele que eu estou Você já sabe que não é eles. minha vida, É Deus. perdendo tudo E Ele vai te adotar hoje. e com alegria, Você vai sentir o amor dele por você hoje. dono dos meus dias. Você vai sentir a presença dele na sua vida. Se você estiver entendendo e estiver fazendo essa oração de coração, Ele que eu estou gastando você vai sair daqui diferente hoje. vida, Sabe por quê? perdendo tudo por amor Você vai sentir e com alegria. o amor de pai. Porque o amor de pai começa agora, já nessa oração. O Senhor sabe do que você precisa. O Senhor sabe da sua necessidade. O Senhor sabe da sua carência. O Senhor sabe dos seus sonhos. O Senhor sabe o tanto que você precisa do amor dele. Receba o amor dele aqui hoje. Dono dos meus dias, Receba o amor dele aqui hoje. ele virá. Ele está vindo ao teu encontro. Está vindo para mudar a tua história, para te fazer um filho. E o governo, Mais do que nunca você se torna filho hoje. vejam, Você não é mais uma criatura, você é um filho. consigo a sua Você não é uma criatura que simplesmente alguém que ele criou. Não, você é filho. Você é filho. soberano, Você é filho. ele virá. Ah, meu santo e poderoso Deus. E o governo está nele, Vem ao encontro dessas pessoas, Senhor. vejam, ele traz. Vem ao encontro delas agora, Espírito Santo. Consigo a sua recompensa. Vem ao encontro delas agora, Espírito Santo. Vem ao encontro delas. Por ele, Porque assim como um dia o Senhor me dirigiu nessa oração, minha vida, eu não tinha maturidade para isso, eu não tinha entendimento para isso, tudo por amor, eu não tinha um relacionamento profundo para isso. O Senhor me dirigiu a essa oração. dono dos meus Eu sei. dias, E o Senhor ele virá. hoje dirige essas pessoas a essa mesma oração, Soberano em poder, que vai mudar a história dela, que vai curar o destino dela. e o governo Adote. Aqui estão os teus filhos, Senhor. vejam, ele traz. Aqui estão teus filhos, Senhor. Esses são os teus filhos, Senhor. Bênção, e Aqui estão eles. por ele Abraça elas. estou gastando a minha, Envolve elas com teu amor. perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos Diga a meus ele, dias, como um filho. Diga a ele como um filho. Por ele Fala, que papai, eu me estou adota. gastando a minha vida, Papai, eu preciso do Senhor. perdendo tudo por amor. Eu preciso do com Senhor. alegria. Dono dos Eu preciso do meus Senhor. dias, e Diga. ele virá. Diga. Diga. Soberano
Eu sei que você já está sentindo o amor dele. Esse é o amor dele por você. Essas lágrimas que você não tem o controle, é o amor dele por você. Essa presença incrível é o amor dele por você. Ele sabe tudo que você passou. Ele sabe da tua dor. Ele sabe dos seus anseios. E Ele vai cuidar de você. Ele já está cuidando, você sabe disso. Se Ele não tivesse, você não era para estar aqui. É verdade ou não é? Você nem era para estar aqui, mas você está. O amor dele te alcançou. Ah, Espírito Santo, toma a vida dessas pessoas a partir de hoje. Porque a tua palavra diz que o Espírito testifica, Senhor, que nós somos filhos. Que o Espírito possa testificar no coração dela. Que a partir de hoje, com essa oração sincera, verdadeira, que ela se faz órfã, ela se faz viúva, mas ela sabe que o Senhor a adota como pai. O Senhor vai ser o marido dela, o pai. O pai. Toma a vida delas nas tuas mãos, Senhor. Toma a vida delas nas tuas mãos. Se pra carregar tua glória eu preciso estar. Diga a Ele: a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Dos sacrifícios que eu creio, Senhor, ao longo do caminho. Você sabe que você não é órfão, né? Você pagou pra ter a tua glória. Só aleluia. uma coisa me satisfaz. Que a tua presença venha, Senhor. Que a tua presença tome a vida dela. Neste lugar onde que a tua presença tome os corações. Que o Senhor cure feridas. Neste lugar que o Senhor cicatrize de uma vez por todas feridas que até hoje estavam abertas, mas a partir de hoje não vai estar mais. Que o Senhor cicatrize as feridas abertas pela ausência dos próprios pais, mas que ela sinta o teu amor a partir de hoje, e que definitivamente seja fechada toda e qualquer ferida que havia no coração dela. Receba essa glória, receba essa presença que te renova, que te levanta, que te enche de sonhos, que te coloca no caminho do teu destino para viver a glória que Deus tem para você, o propósito lindo que Ele tem com você. Diga a Ele: é tudo que eu quero, é a tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. É tudo que eu quero, é a tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. A tua glória, a tua glória, Senhor. Uma coisa me satisfaz. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, Espírito Santo, vem. Vem, envolve, abraça, toma. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Envolva. Envolva. A tua glória, envolva. Só uma coisa me satisfaz. E eu tiro os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar
a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. O que eu desejo e o que eu preciso É a tua glória, Senhor. A tua glória, Senhor. A tua glória. A tua glória, Senhor. A tua glória. Ah, é tudo que nós precisamos. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro. Diga a tua glória, Senhor. Glória. A tua glória. A tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro. A tua glória. 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 Receba ela. Receba ela. Receba ela. A tua glória. Receba ela. Esse é o melhor lugar do mundo. Esse é o melhor lugar do mundo. A presença dele, a glória dele. Esse é o lugar mais incrível. Aleluia. A tua glória, oh Deus. A tua glória. Aleluia. Que o teu Espírito tome a vida delas. Se aposse, Senhor. Cura destinos. Muda histórias. Levanta aqui hoje Davis, Jeftés, Gideões. Levanta, Senhor. Levanta. Talvez alguns possam dizer: eu tenho pai, eu tenho mãe, mas eles não podem fazer nada por mim, Senhor. Talvez outros não tenham. Então só diga: Senhor. Diga comigo, diga: Senhor, hoje eu me faço órfão e me faço como viúva. Me adote como seu filho. Seja o meu pai. Faça por mim o que os meus pais não podem fazer. Toma a vida dela, Senhor. Adote hoje. E que ela possa ver como ainda que ela não veja por esses dias, como eu custei ver. Mas não era porque o Senhor não estava fazendo. Porque o Senhor já estava fazendo há muito tempo. Eu só fui enxergar anos. Ali eu tive o entendimento. Mas que ela possa ver a mudança. O Senhor conduzindo. O Senhor encaminhando. Que ela possa sentir o teu amor. Faça por ela, Senhor. Faça por ela. Seja o pai dela. Seja o pai dela. Aleluia. Ele será teu pai. Ele vai cuidar de você como ninguém. Quero Jesus. Diga: quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais Nada mais me satisfaz. Nada mais satisfaz. Diga: quero Jesus. Quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais satisfaz.
Nada mais. Nada mais. Esse é o melhor lugar, Senhor. A tua presença. Quero Jesus. Quero Jesus. Nada mais. Eu abençoo. Satisfaz. Nada mais satisfaz. Senhor, eles são teus. Eu os entrego nas tuas mãos. Toma a vida deles. E que eles comecem um novo tempo, um novo ciclo, o melhor ciclo, o melhor tempo da vida deles. Que eles saiam daqui sabendo que eles têm um Pai que os ama, um Pai que cuida deles como ninguém. Eu abençoo cada um que aqui está. Te agradeço por essa noite. Te agradeço pelo que está fazendo na vida de muitos aqui. E que eles saiam daqui com essa convicção, com essa paz, com essa certeza. E que eles saiam daqui tomados pelo teu Espírito, pela tua glória. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, te louvamos, te glorificamos. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.